Olá, me chamo Vinícius de Oliveira Cercal Ferreira, sou estudante do Centro de Artes da Universidade Estadual de Santa Catarina e curso Design. Sou bolsista de iniciação científica do projeto Objeto de Arte, do LIF, Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, que é coordenado e orientado pela professora doutora Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva. O intuito inicial do projeto Objeto de Arte era a criação de jogos, brinquedos e atividades interativas para a brinquedoteca do Palácio Cruz de Souza. Jogos esses que pretendem ampliar a participação de estudantes do patrimônio cultural do Museu Histórico de Santa Catarina, conhecido como Palácio Cruz de Souza. Parte-se do pressuposto que o estudo poderá ampliar os aspectos cognitivos dos jovens em contato com as atividades e jogos desenvolvidos. Foram feitas leituras iniciais para entrar na problemática da pesquisa básica com jogos. Começando com uma publicação de Solange Coutinho, em 2006, da UFPR, Design da Informação para a Educação. Essa discute sobre como a arte e a educação são aplicadas nas escolas e uma questão é posta por ela. Sendo o Brasil um país miscigenado, seria muito difícil retirar métodos de ensino de outros países e simplesmente copiá-los para achar que estamos mais próximos do melhor. E sendo o Brasil tão miscigenado, temos que analisar e projetar o que e como vai ser passado, levando em conta nossa construção histórica e social. A autora também diz que somos divididos por fases, que a partir dos 7 anos começa a fase de maior consciência sobre seus atos e aquilo que está ao seu redor, e é quando começamos a ser mais rigorosos com os desenhos que deixam de ser rabiscos para buscar a realidade, podendo haver frustrações pessoais sem o adequado acompanhamento dos seus educadores. Tendo em vista as informações levantadas por Coutinho, na publicação é notável a importância da arte como meio não verbal a ser instigada nos jovens. Dando continuidade, a dissertação de Daniela Marcato, o design nos jogos geométricos aplicados ao ensino infantil, complementa o texto lido anteriormente com informações mais objetivas acerca do design e suas contribuições na criação de jogos e brinquedos, com enfoque no terceiro capítulo. Esse, que trata sobre as sensações causadas por jogos e brinquedos a partir das suas formas e cores, com citações de diferentes autores do design, como Dondes e Munari. Autores esses que priorizam o imagético como forma de comunicação. O capítulo fala sobre a importância, função e diferentes áreas de atuação do design, julgando o design como algo fluido e dinâmico, que atende o que for necessário, buscando sempre a solução dos problemas em quaisquer etapa da interação entre produto e usuário. Na curta dissertação Necessidades Específicas do Design de Jogos Educacionais, de Gabriela Perry, ela aborda que todo jogo educacional começa com intenções pedagógicas, sendo o primeiro desafio ensinar e aprender, o segundo desafio é a individualidade de cada jogo e a sua própria identidade, e o terceiro desafio, o distanciamento dos jogadores para os criadores. O designer precisa de um método para atingir as expectativas que nele são depositadas. Vistos dessa forma, os designers ou projetistas de um game educacional não serão executores de boas e belas interfaces visuais, mas mediadores entre conhecimentos de sua área e dos parceiros tecnológicos, que são programadores, analistas e administradores, e também os parceiros educacionais, no caso os professores e pedagogos. Na publicação Uma Experiência na Criação de Game Design de Jogos Digitais Educativos a partir do Design Thinking, de Kleber Tavares Fernandes, ele fala sobre a possibilidade de criação de seus próprios jogos e como isso pode motivar os alunos a desenvolverem o pensamento computacional e aprenderem os conteúdos curriculares com esse processo. O uso e o desenvolvimento de jogos na educação é uma das possibilidades para explorar o conhecimento, possibilitando aos alunos aprenderem enquanto jogam ou produzem. Foi feito um teste com cerca de 50 participantes, sendo esses alunos de graduação, pós-graduação e professores de diversos cursos de tecnologia da informação e educação. Foram desafiados a criarem o game design de um jogo educativos. Então, para essa produção rápida de jogos foi usado o CGD, o Creative Game Design, que é um método para a criação de jogos. Método esse que é separado em fases e utiliza templates, que são como tabelas para auxílio na idealização do jogo. E é separado em fases. A fase de imersão é a primeira delas. A equipe define que desafio ou problema será abordado pelo jogo. A seguir vem a fase de ideação, que trata das ideias de solução para o desafio. A fase de concepção vem depois, e a equipe discute como concretizar a ideia do jogo escolhida na fase anterior. E por último a fase de validação, onde são avaliados e validados os projetos dos jogos. Essa fase envolve além da equipe, professores, especialistas e usuário final. Parte-se então para o desenvolvimento do jogo e demais etapas do processo de produção. Na publicação, eles trazem os dados da pesquisa. Nota-se principalmente a valorização do trabalho em equipe e dos templates utilizados. A publicação Metodologias para a Criação de Jogos Educativos, uma revisão sistemática da literatura de Samara de Sena, inicia com um mapeamento sobre metodologias para o desenvolvimento de jogos educativos e comenta sobre uma ausência de padrão de metodologia. Foram segmentados então em 2 eixos temáticos. O primeiro eixo temático apresentou 4 estudos que propõem novas metodologias para a criação de jogos.
O destaque neste grupo de estudos se deu pela variedade de áreas do conhecimento propondo essas metodologias, o que demonstra a disseminação da prática do design de jogos do âmbito acadêmico e a necessidade de metodologias com abordagem cada vez mais interdisciplinares. O segundo eixo temático agrupou 6 estudos que relatam a criação de jogos na educação, com explicitação da metodologia utilizada. Neste eixo teve destaque a apropriação e a adaptação de metodologias já existentes e consolidadas para a produção de outros artefatos. Esse estudo mostra que o design de jogos está cada vez mais consolidado para a prática de pesquisa, abrangendo variadas metodologias e áreas do conhecimento. Outra conclusão é que o design de jogos para a educação não precisa seguir uma metodologia engessada, podendo se apropriar de boas práticas de outras áreas de conhecimento. E por fim, foi projetado um jogo considerando a poética vida e obra do poeta Cruz de Souza, que funciona como um caça-palavras com as principais citações literárias desse importante poeta catarinense, onde a frase era citada faltando uma palavra. Assim, à medida que o participante escolhe a frase, ele vai completando um mapa de palavras cruzadas, sendo preenchido umas às outras a cada nova rodada. Com todos os textos citados, fica evidenciada a dificuldade pertinente à criação de jogos educacionais. Com isso em mente, a ideia da brinquedoteca é transformar a visita do museu histórico em algo mais imersivo, bem como torná-la mais atraente e memorável. A brinquedoteca contaria com diversos jogos interativos contendo a história do museu, jogos esses diversos para pessoas mais velhas e mais jovens. E com uma sala interativa como essa que traz informações de todo o museu, seria possível captar aquilo que chama mais atenções dos visitantes, percebendo as preferências entre os jogos e como reagiriam aos diferentes tópicos abordados no museu e na brinquedoteca, a fim de melhorar cada dia a experiência entregue pelo museu. Aqui encontra-se as referências encontradas nos slides, e muito obrigado pela atenção de todos que assistiram até aqui.